Boa noite, irmãos. Bom demais estar aqui, um privilégio, uma bênção. E assim, a gente fica até meio constrangido, né? A maneira como o pastor Sávio nos apresenta. E não só pela amizade, pelo carinho, mas ele é muito elegante, não tá não? Esse terno azul deixou o pastor elegante demais, né? Depois dele, a gente fica até meio constrangido, assim. Irmãos, um privilégio estar aqui, benção demais. Eu quero apresentar uns irmãos que vieram com a gente, né? Lá atrás, uns irmãos pequenininhos lá, fica em pé. Aí, o Coques, o Anderson, né? Da esquerda para a direita ali, o Anderson, o Fabiano, o Guga e o Jonathan, né? E eles são irmãos lá, liderança com a gente. Andamos aí no sertão esses dias, um privilégio. Que a gente teve de conhecer tanta gente, andar em tantos lugares e perceber como Deus está se movendo em favor de um povo tão sofrido como o povo do sertão, né? E o nosso empenho é a gente poder de alguma forma partilhar aquilo que Deus está dando a cada um de nós e a gente trazer tecnologia, desenvolvimento tanto de São Paulo como de Goiânia e de Uberlândia, os lugares que a gente tem relação em favor aqui da Escola do Sertão. Estejam em oração por isso. Irmãos, quero refletir um pouco nessa noite com os irmãos sobre um tema extremamente importante, sobre como desenvolver uma vida de sucesso. Acho que uma vida de sucesso todos nós queremos, todos nós almejamos querer uma vida de sucesso. E hoje teve o Enem, os jovens, em boa parte, prestaram uma prova muito difícil para desenvolverem a vida e terem sucesso na sua existência. Nós estamos chegando ao final do ano e já planejando o próximo ano e possivelmente para que nós estejamos melhores do que estamos hoje. A gente nunca planeja para ficar pior. A gente sempre planeja para ficar melhor, não é assim? Então, estava partilhando com os irmãos, um pouquinho antes de chegar, que todo ano eu faço um planejamento para emagrecer. Nunca dá certo, mas todo ano a gente renova o planejamento, né? Academia, né? Alimentação e tudo mais. Então, o que acontece? Como é que a gente pode desenvolver uma vida de sucesso? É importante a gente compreender que sucesso no paradigma bíblico, muitas vezes é diferente do nosso paradigma, que às vezes nós olhamos uma concepção de existência num sucesso exterior, num sucesso com coisas palpáveis, com coisas duráveis, mas que na questão da eternidade se torna vazia e ilusória. E a Bíblia vai falar que sucesso é a gente construir coisas que não são objetivas, mas subjetivas, que não são visíveis, mas invisíveis, e que duram eternamente. Então, é sobre isso que nós queremos conversar um pouco com os irmãos nessa noite, refletindo sobre uma vida de sucesso a partir do apóstolo Paulo. É por isso que eu quero convidar você a abrir a Escritura Sagrada, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós refletimos sobre planejamento estratégico no culto que antecedeu aqui, o culto das 6h30, e falando sobre planejamento estratégico à luz do Evangelho de Cristo, um planejamento estratégico que de fato não nos coloca para ter uma missão diante de Deus, mas para ter uma submissão à missão de Deus. E agora, falar um pouco sobre uma vida de sucesso. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. A Escritura Sagrada vai nos dizer assim: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros,
nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Amém. Desculpa. É importante a gente entender que uma vida de sucesso, muitas vezes, não é uma vida que, aos olhos das outras pessoas, faça com que as pessoas tenham admiração de nós, faça com que as pessoas nos respeitem, faça com que as pessoas nos admirem. Muitas vezes, uma vida de sucesso aos olhos de Deus vai fazer com que nós sejamos escândalo, nós sejamos tidos como a escória do mundo, como a Bíblia vai dizer. Quando nós olhamos para o princípio bíblico, nós vamos perceber que os grandes homens da Bíblia Sagrada, a começar pelo Senhor Jesus, eles deram toda a vida, eles não fizeram mensuração daquilo que eles iriam oferecer, daquilo que eles iriam dar, e eles receberam para si somente perseguição, traição, crucificação, morte. Quando Paulo era jovem e ele planejava a sua vida, ele sempre empenhou para ser o melhor em tudo, a ponto dele chegar a ser um fariseu. Porque para um homem ser um fariseu, ele tinha que passar nas provas mais difíceis que tinha. Desde a infância, ele tinha que ser o melhor entre os melhores, decorar até os 12 anos todo o Antigo Testamento, decorar todo o Antigo Testamento até os 16 anos, ser escolhido por um grande mestre, como Gamaliel, por exemplo, para ser um discípulo, um seguidor de um grande mestre. E somente quando chegasse aos 40 anos, depois de passar pelas provas mais difíceis, ele receberia o título de fariseu. Paulo foi um homem desses, que durante toda a sua infância, adolescência e juventude, tudo foi muito bem orquestrado, foi tudo bem planejado e executado. Ele foi um homem de excelência, um homem que chegou na sua fase mais madura, tendo conquistado o que todo mundo queria conquistar: o respeito de toda a sociedade, o respeito do ambiente religioso, o respeito do ambiente político e o respeito do ambiente econômico. Aonde Paulo entrava, seja no ambiente econômico, no ambiente militar, no ambiente religioso, ele era respeitado, porque ele tinha passado nas provas mais difíceis, ele tinha conquistado aquilo que poucas pessoas, uma pequena parcela da sociedade, tinha condição de conquistar. Mas teve um evento que mudou a vida do apóstolo Paulo. Foi quando ele se encontra com o próprio Senhor Jesus na estrada em caminho de Damasco.
quando ele, exercendo sua função religiosa com excelência, ele se encontra com o Senhor Jesus. E quando ele se encontra com o Senhor Jesus, então a vida do Paulo, apóstolo, tem uma grande mudança. Porque o apóstolo Paulo, quando se encontra com o Senhor Jesus, ele primeiramente fica cego. Ele começa somente a ouvir as palavras que o Senhor Jesus tinha a dizer a ele. E agora o Paulo, apóstolo, crê e se converte no Senhor Jesus Cristo, o qual ele perseguia até então. E agora o Paulo não era mais aquele que estava à frente das coisas, mas aquele que se deixava levar por um homem muito simples, como Ananias, por exemplo. Agora ele não liderava mais nada, mas agora ele era um liderado. E a partir do momento que o apóstolo Paulo crê no Senhor Jesus, o Senhor Jesus dá uma missão de vida para o apóstolo Paulo, que era pregar o evangelho aos gentios, para que ele percebesse o quão difícil era ser um Cristo. E à medida que ele pregasse o evangelho, ele sentiria na sua própria carne a perseguição. Mas à medida que ele sofresse a perseguição, ele sofresse as dores da vida, as injustiças que ele sofreria, ele perceberia o quanto importa sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Quão honroso é sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus chama Paulo, o apóstolo, Deus não chama Paulo para ser um vitorioso no aspecto humano. Deus chama ele para ser um vitorioso no aspecto divino. E para ser um vitorioso no aspecto divino, ele sofreria a perda no aspecto humano. Amém? E isso seria o sucesso do Paulo apóstolo. Perceber o quanto importa sofrer pelo nome de Cristo Jesus. E é interessante que o Paulo, quando ele vai fazer o seu planejamento de vida, possivelmente ele nunca pensaria que ele não seria aceito em qualquer ambiente. Mas quando Paulo se converte, e ele começa a deixar de perseguir para ser um perseguido, então ele é levado aos apóstolos, que estavam reunidos em Jerusalém. E quando os apóstolos veem o Paulo perseguidor, os apóstolos ficam com medo. Mas Paulo começa a falar de como a graça de Deus emergiu no seu coração. E os apóstolos ouviram aquela conversa do Paulo, falaram assim: será que isso é verdade mesmo? E mandaram Paulo de volta para Tarso. Onde era Tarso? A casa de Paulo. Então os apóstolos, quando viram Paulo, não receberam ele como um dos seus, mas mandaram ele de volta para casa. E lá em Tarso ele ficou 3 anos. 3 anos. Porque ele não tinha sido aceito na comunidade dos apóstolos. E ele começou lá, nesses 3 anos, pregando o evangelho lá em Tarso, até que começa um movimento muito importante numa cidade chamada Antioquia, no capítulo 11 de Atos. E aí as pessoas começam a se converter, pessoas que não eram judias, começam a crer no Senhor Jesus. Há um movimento meio estranho aos olhos dos apóstolos. Aí os apóstolos pegam e mandam Barnabé para ver o que estava acontecendo naquela cidade. E quando Barnabé vê tudo aquilo, ele percebe a graça de Deus e ele se alegra por tudo aquilo que estava acontecendo.
E quando ele se alegra e ele vai assumir a igreja de Antioquia, esse povo que estava emergindo naquela cidade, ele se lembra de quem? Paulo. E vai buscar Paulo em Tarso para trazer para Antioquia, para eles formarem a igreja de Antioquia, que no capítulo 12 de Atos vai ser chamado, os irmãos ali vão ser chamados pela primeira vez de cristãos. E a partir de Antioquia, vai começar a primeira viagem missionária, no capítulo 13. Quando Paulo, juntamente com Barnabé, vai começar a proclamar o Evangelho, para que esse Evangelho chegasse até os confins do mundo. Uma das cidades que o Paulo, o apóstolo, chega é em Tessalônica. Mas antes de chegar em Tessalônica, ele tinha passado por Filipos. Em Filipos, ele tinha apanhado, sido preso injustamente, mas mesmo assim, ele não ficou triste, mesmo apanhando e tendo sido preso. Porque à meia-noite, ele começa a fazer um culto na prisão, até a prisão estremecer, as portas da cadeia se abrirem, e quando as portas da cadeia se abrem, ninguém foge, porque todo mundo ali percebe a graça de Deus. Você imagina dar um terremoto numa cadeia brasileira, na ala dos evangélicos, as portas se abrem. Você acha que os irmãos vão ficar ali assim, não, a gente estava aqui deixando tudo em ordem para você chegar, para os policiais chegarem? Foi isso que os presos fizeram. Quando o carcereiro vai tentar se matar, porque a cela era escura, não dava para ver se as pessoas tinham fugido, o Paulo fala assim, não faça isso, porque estamos todos aqui. E aí ele sai dessa cidade de Filipos e vai para Tessalônica, e começa a pregar o Evangelho em Tessalônica, por 3 sábados, somente 3 sábados, e ali muitas distintas mulheres se convertem, alguns judeus e muitos gregos se convertem. Mas quando eles se convertem, começa a ter esse movimento na cidade, os judeus, movidos de inveja, contratam homens maus dentre a malandragem, para formar uma turba, uma bagunça ali, para perseguirem Paulo e Silas. E aí Paulo tem que fugir para Bereia, no capítulo 17 de Atos, e deixa essa igreja de Tessalônica, que depois vai ser chamada a igreja modelo de todos os crentes na Macedônia e Acaia, em todo o mundo grego. E o Paulo, agora perseguido, ele vai para Bereia continuar a proclamação do Evangelho. E ao longo do ministério do apóstolo Paulo, ele vai apanhando, sofrendo injustiça e sendo perseguido. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, que morreu numa prisão em Roma, com várias limitações, com várias debilidades, faltando a ele saúde, faltando a ele dinheiro, faltando a ele liberdade, a vida do apóstolo Paulo foi de insucesso ou foi de sucesso? Teve sucesso o apóstolo Paulo? Teve. Aos olhos de Deus, ele fez a vontade de Deus, que era o mais importante. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. O Senhor Jesus planejou bem o ministério dele? Ou ele não soube planejar, não soube liderar os discípulos?
Porque às vezes a gente pode incorrer no erro de achar que o Senhor Jesus não soube planejar as coisas. Porque a equipe que ele liderava, teve um que traiu e os outros fugiram. Ninguém ficou quando ele mais precisava. Ele chamava os irmãos para orar no monte. Quando ele voltava, os irmãos estavam todos dormindo. Nem orar, a equipe dele orava. Quando o Senhor Jesus, ele pregava e fazia milagres, enchia de gente a congregação do Senhor Jesus. Mas quando ele começava a falar algo um pouco mais duro, o que começava a acontecer? Todo mundo ia embora. E aí o Senhor Jesus, depois dos 3 anos de ministério, ele se viu sozinho. Deixa eu fazer uma pergunta. O ministério de Jesus teve insucesso ou teve sucesso? Sucesso. Teve sucesso. Mas aos olhos humanos, o planejamento estratégico de Jesus deu errado. Porque numericamente não teve sucesso. Então é importante a gente considerar que planejamento de vida, uma vida de sucesso, não é você conquistar coisas duráveis, coisas palpáveis, mas uma vida de sucesso é conquistar coisas eternas. É por isso que aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que havia no coração dele 3 coisas muito importantes que precisam estar no nosso coração também. 3 questões que nós precisamos desenvolver como família de Deus, quando a gente vai desenvolver nossa estrutura de vida. O Paulo falava que ele lidava com a igreja como sendo irmãos, como uma família. Ele vai dizer que ele amava os irmãos a tal ponto de se tornar uma mãe, e exortava essa igreja como um pai. Olha o que diz aí o verso 1. Vai dizer assim: irmãos, vocês sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem. Com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ou seja, à medida que ele tinha cada vez mais dificuldade, cada vez mais luta, cada vez mais problemas, ele não desistia dos seus irmãos, porque ele tinha consciência que a missão dele era dar a vida em favor de quem? Dos seus irmãos. Porque a gente decora João 3,16, que diz o que mesmo? O que diz? Porque Deus amém. Aquilo que Deus fez em nosso favor, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas às vezes a gente não tem decorado o que diz 1 João 3,16. O que diz? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos nós dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Amém? 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 Então, nós, quando nos falamos como irmãos, mesmo as lutas, as dores, as dificuldades mais intensas, não nos fazem dividir.
As lutas, ao contrário, nos fazem nos aproximar. Porque agora a nossa comunhão não é de cantar junto. A gente não tem comunhão porque a gente canta junto, cultua junto. A gente tem comunhão porque a gente tem tudo em comum. E ter tudo em comum é inclusive as nossas dificuldades. Então a dor, a dificuldade de um irmão é de quem, irmãos? Nossa. É da família. Então a dor de um irmão é nossa. A responsabilidade é nossa. E o Paulo tinha essa consciência, que quanto mais ele era afligido, quanto mais ele sofria, mais disposto a dar a vida ele estava. Mas ele vai dizer mais, que ele tinha um sentimento como de uma mãe. No verso de número 7, vai dizer assim: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, que amamenta. Sabe por quê? Toda vez que Paulo ia plantar uma igreja, ele dava tudo em favor dos irmãos, como uma mãe faz com seus filhos. E é por isso que a única coisa que o Paulo não pedia, quando ele estava plantando uma igreja, era salário. Porque ele trabalhava dobrado para suprir a necessidade dos irmãos, até gerar a consciência de cuidado. Mas enquanto essa consciência não fosse gerada, ele continuava oferecendo tudo aos irmãos, como uma mãe que cuida dos seus filhos, como uma mãe que deixa de se alimentar para alimentar os seus filhos. Então ele fazia tendas, ele trabalhava e pregava o Evangelho, até gerar consciência nos irmãos, para que os irmãos daí cuidassem dele. Amém, irmãos? É por isso que muitas vezes as pessoas vão plantar a igreja, e a primeira coisa que se discute é o salário de quem vai plantar. O que a gente deveria discutir, o quão disposto a gente está para entregar tudo em favor dos irmãos. Mas ele vai dizer mais: além do sentimento de irmãos, de tomar dor um do outro, de uma mãe que oferece tudo, ele também era um pai, que vai dizer assim no verso de número 11: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, fazendo o quê? Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Então o Paulo, ele era um irmão, ele era uma mãe, mas ele também era um pai, que corrige o filho, que exorta o filho, que consola o filho, que trata o Evangelho com dignidade. É por isso que o que fazia o Paulo ter sucesso no seu ministério não era o que ele conquistava exteriormente, mas o que ele conquistava interiormente. Esse desejo de olhar para a igreja como irmãos, de cuidar da igreja como uma mãe e de direcionar a igreja como um pai. É por isso que muitas vezes nós temos um problema hoje em dia. A nossa sociedade brasileira, nós tivemos 2 gerações passadas que pagaram muito preço para chegar onde nós chegamos, principalmente 2 gerações passadas. O Brasil teve um crescimento nos últimos 40 anos, 50 anos, de forma exponencial. Se você pegar os números econômicos do Brasil há 50 anos atrás e olhar hoje, o Brasil cresceu exponencialmente.
Mas para isso, muitas pessoas doaram e empenharam a vida, construindo uma empresa, por exemplo. Mas acontece que nós estamos numa época em que as empresas que começaram há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, agora está na fase de sucessão. Passar de pai para filho, ou de filho para neto, dos fundadores. E está acontecendo um grande problema nos nossos dias. Porque muitas vezes, os fundadores da empresa não podem morrer mais. Nem morrer em paz eles podem. Mesmo as empresas tendo muito dinheiro, tendo muitas filiais. Mas os fundadores não podem morrer em paz, porque sabem que se morrer, a empresa dilui. E vocês já ouviram dados de que a empresa desenvolve na primeira geração, ela se expande na segunda e acaba na terceira. Já viram ou não? Todo mundo já viu isso. Nós já vimos casos de empresas grandiosas crescerem e porque não tiveram uma sucessão adequada, na terceira, na quarta geração acabaram. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós olhamos para a vida e querendo ter sucesso somente no aspecto da nossa individualidade, do benefício da nossa individualidade. A gente quer aproveitar da vida ao máximo daquilo que a vida pode nos oferecer, e não na consciência cristã, de doar ao máximo aquilo que a vida já nos ofereceu. Os fundadores de quase todas as empresas desfrutaram muito pouco daquilo que eles semearam. Sim ou não, irmãos? Grande maioria sacrificaram a vida em prol de um objetivo. Mas quando vem a segunda e a terceira geração, eles estão dispostos a sacrificar pouca coisa, mas desfrutar ao máximo de tudo que foi plantado. É por isso que uma vida de sucesso, nós precisamos ensinar para os nossos filhos, que uma vida de sucesso não é ter tudo que a vida pode nos dar, mas oferecer tudo o que a vida já nos deu. Como irmãos que partilham com os outros irmãos, como uma mãe que partilha com seus filhos, e como um pai que direciona os seus filhos, com sua ética e correção a partir da Escritura Sagrada. Porque quando a gente se lida como irmãos, como mãe e como pai, a gente está pronto a oferecer, e não só a receber. É por isso que muitas vezes, quando um fundador morre, os irmãos brigam. Agora, você já viu alguém brigando pelo que não tem? Ou as brigas acontecem em família quando tem muito? Então, o que seria melhor que acontecesse numa família? Se tudo que a gente tem divide a família, causa briga em família, qual seria a grande bênção que acontecesse? Que ninguém tivesse nada, porque daí não brigaria, todo mundo ia se ajudar para conquistar alguma coisa. Você já viu uma empresa familiar quando está no começo? Todo mundo se juntando, para um lutando pelo outro, para ajudar a construir uma casa para um, uma casa para o outro, comprar um carro para um, comprar um carro para o outro. Qual que é o problema depois? Quando todo mundo tem mais de uma casa, mais de um carro, está sobrando coisas, e depois vai ter que partilhar isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não?
Porque as pessoas acharam que uma vida de sucesso era acumular na sua individualidade e não oferecer para a coletividade. E aí, quando briga-se pelo que se tem e não pelo que se quer oferecer, irmãos não conversam mais. Filhos não olham e não respeitam mais os pais. Casais brigam porque os filhos estão brigando. Porque achou-se que isso seria uma vida de sucesso. Por isso que vida de sucesso não é o quanto você pode acumular, mas o quanto você pode partilhar o que Deus já deu à sua mão. É por isso que o Senhor Jesus, tudo que chegava à sua mão, Ele não deixava inteiro, e nem guardava na sua bolsa. Ele pegava um pão, partia e partilhava. Chegava um outro pão, o que ele fazia? Partia e partilhava. O que a gente vai fazer daqui a pouco, na Santa Ceia. Você está pronto a ter uma vida de sucesso? Você quer uma vida de sucesso no paradigma humano ou no paradigma divino? Você pode ter até muita coisa ao longo da sua vida, mas aos olhos de Deus, Deus olhar para você e achar que você é um louco, como um fazendeiro que acumulou cereais e disse para si mesmo: agora eu estou tranquilo, porque agora eu tenho cereal para toda uma vida. E Deus olha para ele e diz: louco, você não sabe que pedirei a sua alma hoje? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós precisamos ensinar para os nossos filhos o valor do sacrifício. Deixa eu repetir isso. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos o valor do sacrifício e não o valor do benefício. Porque quanto mais capazes eles forem, eles vão se achar mais no direito de reivindicar um benefício, e não de se oferecer como um sacrifício. E é por isso que nós temos muitas vezes filhos que olham para os pais com um pedido: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E poucos filhos que olham para os pais que dizem: eu quero te oferecer, eu quero te dar, eu quero me responsabilizar. Porque o que mais alegra um coração de um pai é um filho chegar, olhar nos olhos e dizer: pai, você está precisando de alguma coisa? Como é que você está? O que eu posso fazer por você? Porque nós criamos uma geração que só reivindica direitos, que não está pronto a se oferecer como sacrifício. Porque nós ensinamos desde pequenos que se eles trabalharem muito, eles vão ter uma vida de sucesso, porque eles vão reivindicar direitos de um benefício e não se oferecer como sacrifício. Como o Senhor Jesus e como o apóstolo Paulo. Você quer uma vida de sucesso? Se você quer uma vida de sucesso aos olhos do Pai, eu quero te convidar a se colocar em pé. E nós vamos orar para que nós tenhamos uma vida de sucesso real e verdadeira, como um sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus, para que nós sejamos transformados na nossa consciência e possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nós queremos, ó Deus, ter sucesso, mas não um sucesso humano, ó Deus, queremos ter um sucesso aos olhos do Senhor, sendo nós um sacrifício vivo, santo e agradável, como um culto racional. E, ó Deus, dá-nos, ó Deus, o Teu Espírito, para que nós possamos empenhar a vida, ó Deus, como irmãos, empenhar a vida como uma mãe que cuida dos seus filhos, empenhar a vida como um pai que exorta os seus filhos, ó Pai. E assim, ó Deus, possamos a cada dia, a cada momento, cuidar uns dos outros, empenhar a nossa vida no serviço, no trabalho, ó Deus, para que possamos em todos os momentos ser bênçãos, em todos os momentos frutificar, ó Deus, a cada dia nós podemos oferecer tudo que temos e que somos. Ajuda-nos, Deus, e que a Tua paz e a Tua bênção esteja sobre nós, fazendo com que o Teu Evangelho resplandeça a cada momento, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós passamos a Reforma Protestante comemorando o mês de outubro, e a Reforma nos ensinou uma coisa muito importante, de que Deus tem uma missão em cada um de nós, e porque Deus tem uma missão em cada um de nós, não é um CPF, não é um CNPJ, melhor dizendo, que tem um CPF, não é uma empresa que nos tem, mas é um CPF que tem um CNPJ. A empresa que Deus deu a você, ou que você trabalha, é fruto do que Deus está gerando no CPF, em alguém, em alguma família. É por isso que, na consciência da Reforma, surgiram empresas que eram empresas do reino, como tantas, como a Unilever, como a Colgate, a Caterpillar, outras grandes empresas e universidades, que eram empresas movidas para o reino, para a partilha. Nós precisamos levantar na igreja brasileira empresas que de fato expressem o reino e o reinado do Senhor Jesus. Empresas que dos fundadores aos filhos nós aprendamos o valor do sacrifício e da partilha, em nome de Jesus.